A todos que nos acompanham, nós vamos agora à nossa entrevista. Hoje nós vamos conversar com Anderson da Costa Borges, ele que é assessor de negócios da Sicredi Serrana, e também com Fabrício Weidklerin, ele que é gerente de negócios e pessoa jurídica da Sicredi Serrana. E nós vamos falar hoje a respeito do cenário econômico e oportunidade de negócios. Primeiramente, cumprimentá-los. Anderson, tudo bem? Fabrício, tudo bem? Tudo bem, Arthur? Tudo bom, ouvintes? Fabrício? Olá, Arthur, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo com os ouvintes também? Então vamos lá, né? Vamos começar, né? Primeiramente, contextualizar um pouquinho, né, Fabrício, o que a gente vai conversar hoje na nossa entrevista. Sim, primeiramente fazemos parte da Sicredi Serrana, uma cooperativa de crédito que possui hoje mais de 150 mil associados e atua na área de atuação da Serra Gaúcha, do Vale do Caí, e também agora recentemente teve uma expansão para a Grande Vitória, no Espírito Santo. Então hoje a nossa cooperativa está inserida em 28 municípios e tendo quase que 40 agências já hoje, né? Então viemos hoje trazer algumas informações referente ao cenário econômico que estamos inseridos e também as oportunidades frente a esse cenário. Então, tá bom, Anderson, como é que anda a economia hoje? O que a gente pode falar a respeito disso? Bom, né, a economia hoje se baseia pela taxa de juros, vamos começar por aí, né? A taxa de juros hoje está em 13,75% ao ano. É a Selic, né? É a Selic, é a meta Selic aí, exatamente. E aí pode chegar em 14% ao ano agora nas próximas reuniões, né? De repente até os próximos meses já chega em 14% ao ano. Para quem investe, tá faceiro, né? Com um sorriso de orelha a orelha. Lembra daqueles 1% ao mês? Aham. Então hoje já é um pouco mais fácil, né, de atingir esse número. Agora, para quem precisa de algum valor, tomar algum empréstimo, já não tá tão bom assim. Sim. E aliado a isso, também a inflação está um pouco mais alta, né? Claro que nos últimos meses tem reduzido já a inflação. Inflação é um aumento de preços, né, para deixar um pouco mais fácil, né? Só que isso faz com que as pessoas tenham menos capacidade de guardar recursos, de guardar valores. E aí acabam postergando muitos sonhos, né? Objetivos ali, trocar de carro, comprar um imóvel, fazer uma reforma na casa. Por quê? Porque justamente as pessoas acabam alocando a maior parte dos seus recursos, do orçamento da família, para comprar os bens ali mais básicos, como arroz, feijão, carne. Então, a taxa mais alta acaba dificultando o acesso a financiamentos, empréstimos, e aliado a isso também essa inflação um pouquinho mais alta, né, corroendo o poder de compra das pessoas. E, Fabrício, existe uma forma de realizar esse sonho sem recorrer, por exemplo, a empréstimos? Existem sim, Arthur, inclusive formas mais baratas do que os próprios empréstimos, né? Mas primeiro a gente procura identificar qual é que é a expectativa do associado em cima do negócio que quer fazer. Por exemplo, para aquelas empresas ou para aquelas pessoas que têm muita pressa em fazer uma aquisição, supondo que querem trocar de carro o quanto antes, né? E, de certa forma, acabam não tendo os recursos próprios para fazer essa aquisição, mas não querem perder a oportunidade de fazer o negócio. Nesse tipo de caso, o financiamento ele vai acabar conseguindo fazer o seu negócio com o financiamento, porque ele precisa ser de uma forma muito rápida. Já para aqueles que pretendem se planejar um pouco mais para fazer essa aquisição e estão dispostos a seguir esse planejamento para realizar esse sonho, é possível fazer um consórcio. Inclusive, muitas vezes, realizando esse sonho antes mesmo do planejado, quando acaba acontecendo a tão sonhada contemplação, né? Mas aí tu vai me perguntar onde é que está a vantagem em fazer um consórcio, sendo que eu consigo com financiamento logo resolver a minha situação, né? E tá onde é que o consórcio não possui juros, né? Ou seja, ele é uma forma de investir o seu dinheiro, fazendo uma economia e podendo realizar os seus sonhos de uma maneira financeira mais saudável. Só para a gente também deixar isso bem explicado, Anderson, né? Deixar as pessoas bem a par, né? Como é que funciona o consórcio? O que é o consórcio? O consórcio, Arthur, ele é um grupo de pessoas, nada mais é do que um grupo de pessoas que tem um objetivo em comum. Um objetivo em comum, por exemplo, uma troca de carro, comprar um veículo, construir, reformar, fazer uma viagem,
né? Por exemplo, também fazer um procedimento estético também, que também pode ser feito através de um consórcio. E imagine que num grupo de pessoas, então, essas pessoas se reúnem e começam a fazer um investimento mensal. Vamos supor que tem uma pessoa que queira trocar de carro e para essa troca de veículo ele precise de R$10.000. Ele não tem nenhum recurso guardado e ele quer trocar o carro dele porque já faz um tempo que ele está com esse veículo, o mesmo veículo, e ele quer dar um upgrade aí no carro. Para ele juntar os R$10.000 em 4 anos, ele teria que guardar o valor mais ou menos de R$208, R$210 por mês para conseguir juntar os R$10.000 nesses 48 meses, nesses 4 anos. Só que ele só vai ter os 10.000 depois de 4 anos, né? Juntou lá, então depois ele vai trocar de veículo. Em um consórcio, por exemplo, ao invés dele ter que guardar 208, daria um pouquinho mais, né? Justamente porque tem umas taxas, tem taxa de administração, por exemplo, daria R$225 por mês, por exemplo, de uma carta de 10.000. Qual que é o benefício? Ele começou a pagar lá o consórcio, então ele foi lá, pagou o primeiro mês, pagou o segundo mês, tem a possibilidade dele ser contemplado, porque imagine um grupo de pessoas, todo mundo pagando aqueles R$225, né? Uhum. Conforme junta o caixa, ele tem possibilidade de contemplar pessoas. E aí tem sorteios, tem lances que as pessoas também podem dar para ser contemplada antes, né? Mas se ele for uma pessoa com mais sorte, por exemplo, que pode acontecer de ser sorteado no primeiro mês, e aquele sonho, aquele objetivo de trocar de veículo não precisa aguardar 4 anos, por exemplo. Ele pode antecipar isso e trocar o seu veículo no primeiro, segundo, terceiro mês, né? Claro, dependendo de ser contemplado nesse consórcio. E como é que funciona? Quais são as taxas, então, que são cobradas? Nesse mesmo exemplo que o Anderson trouxe, eu vou resgatar novamente, trazendo para o consórcio em si, né? Uhum. O valor mensal no consórcio, ele ficaria, no mesmo exemplo, em torno de R$15 a mais na parcela. Esse valor é referente aos custos. Então, como é que está composto esse custo? Ele está composto pela taxa de administração, que ela é paga para a administradora de consórcio fazer toda a gestão dos recursos daquele grupo, daquele consórcio, e também fazer a gestão do processo da contemplação. E um outro custo que está envolvido que chamamos de fundo de reserva. Esse é um fundo que tem a finalidade de manter a saúde financeira do grupo, né? Então, caso o grupo ele não tenha gastos extras no seu andamento, teve algumas dificuldades ali envolvendo os próprios cotistas, né? Esse fundo acaba retornando um valor para o consorciado. Então, o fundo de reserva, a princípio, ele é retido e depois, caso não tenha nenhum problema, ele acaba sendo devolvido para o consorciado. E isso que é o que geralmente acontece nos consórcios Sicredi. É interessante isso, né? Então, como é que ficam essas taxas, assim, para explicar para as pessoas, essas taxas, elas são altas, não são altas? Ou quanto a mais elas vão pagar? Qual é que é esse valor embutido? Excelente pergunta, Arthur, porque quando a gente fala taxa, né, a gente tem uma aversão, taxa é alta, não chegou a falar taxa, a pessoa já corre. Dá uma corrida. E aí, quando a gente pensa numa taxa de consórcio, claro, dependendo do grupo, dependendo da finalidade, elas mudam, variam, né? Sim, elas variam. Elas variam. Mas hoje parte de 5,6%. Só que é 5,6% em 4 anos, por exemplo, nesse exemplo que eu dei. Sim, só nesse, a gente tá falando desse exemplo, né? De pegar uma carta de 10.000, né? Só para ficar mais claro para o pessoal. Nesse exemplo de R$10.000, por exemplo, em 4 anos, parte de 5,6% em 4 anos. Quando a gente vem pro agora, né? Na taxa de juros atual, 13,75 é ao ano. Comparado com um consórcio, isso daria, por exemplo, 0,11% ao mês, essa taxa desse consórcio, né? E é alto, é baixo? Quando a gente compara com um financiamento, por exemplo, para troca de veículos, a gente pode chegar até e mais ou menos a taxa de financiamento, ela chega até a ser 23, 24, até vezes mais alta do que uma taxa de consórcio. Isso ao mês, né? O que pode acontecer? Algumas pessoas podem se perguntar, mas eu tenho dinheiro para pagar à vista, eu não preciso financiar, eu não preciso fazer consórcio, eu vou lá e pago à vista. Um consórcio, se a gente considerar essa taxa um pouquinho mais baixa, né, 5,6, por exemplo, em 4 anos,
para 10 mil reais, esse valor vai dar em torno de 760 reais a mais. Então, 10 mil vai pagar 760 a mais nessas taxas aí que a gente tem essa versão, né? O mesmo valor investido, se eu investir hoje, os mesmos 10 mil reais, se eu, ao invés de eu pagar à vista, eu fizer um consórcio, eu fazer esse investimento com a taxa atual que a gente tem hoje, daqui a 4 anos eu vou ter 15.300 reais, mais ou menos, 15.300. Comparando com 760, o valor que eu vou ter lá no final é muito mais vantagem, então eu comprar e fazer a aquisição, fazer a troca do meu veículo por um consórcio. Então, aí nessa forma, né, eu não me descapitalizo, eu posso continuar com o meu dinheiro investido lá, às vezes até um dos únicos recursos que a pessoa tem, né, então não se desfaz daquela reserva, continua até para utilizar como uma emergência. E é uma forma estratégica, né, de adquirir um bem sem tirar os recursos e usufruir dessa taxa de juros mais alta que hoje a gente tem aí no mercado. Uma das dúvidas do pessoal, às vezes, que tem com a questão dos consórcios é ser contemplado, né? Como é que isso funciona? Essa pergunta é interessante, Arthur, porque vocês já devem ter ouvido alguém comentar, eu não gosto de consórcio, certo? Bem comum, né? A contemplação do consórcio ela é o principal motivo das experiências frustradas. Isso porque ocorre que muitas vezes são feitas promessas de contemplações de curto prazo e que acabam depois não se concretizando, né? Então, por isso é bem importante a gente entender, primeiro, qual é o horizonte de tempo que o consorciado pode aguardar para usufruir esses valores. É o primeiro questionamento que a gente faz quando a gente fala sobre esse produto. E segundo, para qual finalidade ele vai usar esse valor. Então, nós como Sicredi, nós entendemos que somente entendendo esses itens, a gente consegue identificar se o consórcio realmente vai ser a melhor opção para aquela pessoa ou para aquela empresa fazer a aquisição. Mas como é que funciona, então, a contemplação? O grupo ele se inicia e aí começam os sorteios dentro daquele grupo. Todos os meses, pelo menos uma das cotas é contemplada, é sorteada, né? E passa a ter o direito a usar aquele valor naquele momento. Esse sorteio, lembrando que ele é vinculado à Loteria Federal, então tem toda uma questão legal, uma questão de auditorias feitas, então é bem certinho, né? Além do sorteio, uma outra forma de contemplação é os participantes eles podem ofertar algum lance nessa cota, nesse consórcio. E que nada mais é que algumas antecipações de parcelas ou até antecipação do saldo devedor para conseguir fazer o quanto antes essa aquisição. Então, os maiores lances acabam sendo, naquele momento, contemplados, né? E até para facilitar o lance, nós temos hoje no Sicredi uma opção que a gente chama de lance embutido, onde é que o consorciado ele pode diminuir 25% da própria carta e utilizar esse recurso para o pagamento do lance, né? Então, resumindo, ele não precisa pagar o valor total do lance com recursos próprios. Ele pode estar diminuindo 25% e acaba utilizando e facilita na hora de fazer esse pagamento, né? Todos os meses eles podem ser ofertados, os lances, e caso haja uma contemplação, eu tenho o direito de estar exercendo a contemplação, pagando o lance e exercendo a contemplação. Não necessariamente eu dando o lance, sendo contemplado, sou obrigado a exercer a contemplação. Eu posso exercer o lance, fui contemplado e depois, talvez aconteça alguma coisa, nesse meio tempo eu não consigo exercer, não consigo pagar aquele lance. Então eu posso desistir, não tem problema nenhum, automaticamente vai liberando outras cartas, vão sendo contempladas outras cartas, e aí a tua cota fica normal, tu vai pagando normal a tua parcela. Outro ponto importante, Arthur, dentro da contemplação, é o olhar da saúde financeira do grupo que você vai escolher entrar. São todos os recursos aportados por cada consorciado, ele torna possíveis as contemplações. Vou dar um exemplo, nós três aqui, participamos do mesmo grupo, né? Nós três vamos pagar a nossa parcela mensal e esse valor que vai ser arrecadado para conseguir fazer as contemplações. Ou seja, quanto menos inadimplência nós tivermos dentro do nosso grupo, mais contemplações vão sendo feitas. Então, por isso que é importante ter essa saúde financeira. Então, nós, quanto Sicredi, a gente só vende consórcios para associados do Sicredi.
E assim, por quê? Porque nós temos uma proximidade com o associado, uma facilidade de entender a realidade dele no dia a dia, e assim a gente consegue fazer indicação de uma melhor cota, talvez analisar se é o momento de ele fazer ou não. E com isso, há uma tendência de acabar não acontecendo desistência desse produto, refletindo mais uma vez num grupo saudável. Tá certo. Ainda, Anderson, só para a gente complementar, né? O que a gente pode pensar, o que as pessoas elas podem pensar, assim, os pontos-chave na hora de contratar um consórcio? Sabe que isso que o Fabrício traz aqui, ele é extremamente importante, né? Hoje a gente faz consórcios, né, para quem é associado do Sicredi. E quem tem conta conosco aqui, né, na Sicredi sabe que a gente busca muito entender qual é a necessidade da pessoa. Por quê? Porque às vezes a gente pode falar aqui, né, dizer, é 0,11% ao mês, a taxa de juros numa aplicação está dando 1%. E aí ele pensa, poxa, é muito vantagem fazer um consórcio, vou lá e quero fazer um consórcio, né, porque eu quero trocar de carro mês que vem. Então vai um pouco por impulso, né, é um excelente negócio. E de fato é, só que pode acontecer de não ser contemplado no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e frustrar muita gente, né? Então, a gente entendendo de fato qual é a necessidade, a urgência, de repente, de construir esse objetivo, né, de fazer a aquisição, pode ser que não seja o consórcio a melhor alternativa para ela, pode ser que seja um financiamento, ou pode ser que seja um investimento dela construir um patrimônio, uma reserva antes e depois, sim, ir buscar um consórcio ou um financiamento, né? Então, a gente busca entender qual é a necessidade. E isso faz com que a gente consiga organizar e atender de forma mais eficiente as pessoas. Então, os nossos números de inadimplência, quando a gente faz um consórcio, eles são baixíssimos. E aí, quando acontece, porque pode acontecer de ter um imprevisto financeiro, né? Perder o emprego, então, pode acontecer. E o que a gente faz? A gente senta com a pessoa, reestrutura, vê se dá para aumentar ou diminuir o valor da carta, né? De acordo com a necessidade dela. De repente reparcelar algumas parcelas que ficaram em aberto, para que a gente consiga manter o grau de pagamentos, né? A adimplência. Isso favorece também o número de sorteios, porque imagine um consórcio, um grupo, que conforme ele vai construindo caixa, as pessoas vão sendo sorteadas. Então, os consórcios do Sicredi hoje são contemplados, tem bastante contemplações, assim, quando a gente compara com consórcios do mercado. Um outro ponto de atenção são em relação às meias parcelas, que a gente vê bastante propaganda no mercado, né, falando de meia parcela, mas pode ser uma boa alternativa, se faz sentido para a pessoa pagar a meia parcela agora, desde que ela saiba que a parcela dela vai aumentar ali na frente, né, porque é meia parcela, a meia que ela deixa de pagar, ela obrigatoriamente vai ter que pagar ali na frente. Só que o que acontece, o que a gente percebe, né? Que as pessoas fazem a conta, bom, a meia parcela cabe no meu bolso, então eu vou fazer um consórcio. E aí se habitua a fazer aquele pagamento de meia parcela, e lá na frente, quando a parcela fica cheia, então a parcela cheia e mais aquela meia parcela que ficou lá atrás, ela muitas vezes até pode triplicar de valor. Isso faz com que tenha alguma inadimplência, tenha mais dificuldade de manter os pagamentos. E ocorra algumas desistências. Então, a meia parcela, por mais atrativa que seja, tu tem que ter um cuidado um pouquinho maior. Além disso, também, como junta menos caixa, um grupo de pessoas pagando meia parcela vai juntar menos caixa para contemplações. Além disso, um outro ponto de atenção é também pesquisar a taxa de administração, né? Porque 5,6%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10% em 4, 5, 10 anos é pouco, não é uma taxa alta. Mas esse pouquinho, às vezes, só de fazer uma pesquisa de mercado, procurar no Sicredi, procurar na instituição, procurar numa outra administradora de consórcio, muitas vezes faz bastante diferença lá no final. Hoje, a gente fala isso porque a gente sabe que as taxas do Sicredi, por exemplo, de administração, são muito boas, são bem competitivas. Então, a gente assegura aí que tem uma taxa bem boa para ofertar para os associados da Sicredi. E fazer essa pesquisa, né? E, para finalizar, um ponto que é extremamente importante, infelizmente hoje, né, por toda essa dificuldade, inflação alta, taxa de juros,
Existem muitas pessoas tentando ter alguma vantagem sobre outras, né? Então, tem um cuidado a mais, fazer uma pesquisa, entender com quem você está fechando o negócio, né? Quem é aquela pessoa, quem é a empresa que está por trás, né? Tem um nome, tem história. Um cuidado além não faz mal para ninguém, né? Então, dá uma pesquisada, vê se está tudo certinho e toca a ficha. Para finalizar, Fabrício? Era isso, a gente abordou, então, de uma forma bem resumida, né? A questão do cenário econômico, sobre algumas alternativas que a gente tem frente ao cenário, né? E caso haja algum interesse de algum associado ou de alguém, nós da Sicredi Serrana a gente fica à disposição para esclarecer dúvidas e principalmente detalhar de uma forma personalizada, que é a forma que a gente atua hoje, né? Dentro desses temas, com a nossa equipe comercial dentro das nossas agências. Tá certo. Ainda para algo mais ainda acrescentar, Anderson, só para a gente finalizar? É isso aí. Obrigado, Arthur. Obrigado, ouvintes aí. Tiverem qualquer dúvida, né? Procurem a agência, procurem o Fabrício aí, o pessoal da agência ali de Bom Princípio também. Estamos à disposição. Tá certo. Hoje, então, na nossa entrevista, conversamos com o Anderson da Costa Borges, assessor de negócios da Sicredi Serrana, também com o Fabrício Weitklerin, ele que é gerente de negócios de pessoa jurídica da Sicredi Serrana, da agência de Bom Princípio, na nossa entrevista.